ela tinha uma leitura totalmente distorcida. Porque era a intenção dela, mas isso não está nas expressões. Por quê? Porque um dedinho de imposição já cria reação. Principalmente se a pessoa está numa posição de liderança, onde ela não consegue perceber o peso da própria mão, né? Exato, como se eu sei o certo, né? Eu acho que na comunicação tem muito isso. O que está aqui é o certo, então é diferente de mim, é errado. E aí fica o tempo todo, é muito fácil ficar competindo na imposição daquilo que eu penso. Esse eu acho um grande desafio. Então, entender como as nossas expressões chegam para o outro, se elas são coerentes com as nossas intenções. E eu digo de cadeira para você, eu acho que muito mais desconecto está isso internamente do que a gente imagina. Perfeito. Né? E esse recurso, né? Hoje em dia a gente tem o celular na mão, dá pra gente se gravar, tanto do ponto de vista do áudio quanto do vídeo. É um recurso válido, Ana, você se gravar conversando, ou se filmar, ou filmar uma apresentação que você vai fazer e depois fazer uma análise. É válido isso? Super! Eu falo que ele é o maior recurso que nós temos na atualidade. Ele está em casa, ele está do lado. Mas o que acontece? As pessoas têm pavor de se ver, pavor de se ouvir. Ontem mesmo eu estava com um paciente fazendo um trabalho de comunicação para situações muito importantes da vida dele. Eu fiz uma filmagem, ele falou, não quero ver de jeito nenhum. Eu falei, eu quero que você se veja com o meu olhar e a gente vai fazer uma avaliação crítica. Uma das ferramentas dos nossos treinamentos aqui da Enner, e que foi uma ferramenta que eu tive a oportunidade de desenvolver até por meio dessa nossa experiência, né, é fazer com que a pessoa se avalie nos detalhes da forma, depois nos detalhes do conteúdo. E aí quando a gente filma essa pessoa e ela se vê de fora, ela vai observar se aquela ferramenta que ela acredita que ela é assim se confere. Perfeito. E se a gente também acha que a nota que ela se deu confere com o que todo mundo está vendo dela. Então, se ela fizer esse exercício, se ela tiver coragem de fazer esse exercício, porque a gente filtra muita coisa, né, Yuri? A gente tem medo e parece que o mundo fala assim, não pode ter medo, você tem que disfarçar seu medo. Essa coisa do medo do falar em público é um grande desafio. E as pessoas que falam bem em público, elas falam apesar do medo, elas não falam sem medo. Ana, será que esse medo pode ser a consequência disso que você está falando? Ou seja, o meu medo é o medo de descobrir quem eu realmente sou na comunicação, né? E a minha imagem de alguém super competente, um ótimo comunicador, cair por terra a hora que eu tiver que falar. Sim, e o maior paradoxo disso, sabe o que é? De forma constante nos nossos treinamentos, quando a gente mostra a pessoa para ela fala, nossa, foi melhor do que eu achava. Olha que legal. E aí é muito interessante, porque a gente vê que a realidade interna de quem vai falar em público é pior que a realidade externa. A pessoa fica com tanto medo, e o medo vem de onde? Eu não me conheço, mas eu recuo me conhecer. É muito interessante, Yuri, porque eventualmente a gente tem expoentes na comunicação e Barack Obama é realmente um expoente. O cara né? fala muito. E as pessoas perguntam para ele, como você faz para falar bem assim? E uma vez ele falou, naquela simplicidade que ele tem, eu digo simplicidade porque ele traduz o complexo, né? Ele é incrível. E ele falou assim, eu acredito que seja pelas minhas pausas. Então, assim, o que acontece é que daí vira dica de unanimidade, dê pausas na comunicação. Então, vamos pensar na individualização da comunicação. Uma pessoa que já fala baixo, agora ela começa a falar baixo, com pausas. Você cria um problema. O outro se mata. O outro se mata. Então, é como se tudo que é dica na comunicação fosse unanimidade, e não é. A comunicação é aquilo que mais nos individualiza. Então, enquanto eu não paro para ver qual é a minha comunicação, eu não tenho como desenvolver. Ana, eu posso dizer que um treinamento de comunicação ou um coaching com você no teu consultório é o oferecimento de um cardápio de opções, de técnicas, de recursos, mas que cada um tem que escolher quais são os pratos que combinam com o seu estilo, com o seu desejo. Eu posso dizer que existe um cardápio de dicas, mas que cada um tem que saber aquelas dicas. Por exemplo, isso que você falou da pausa. A pausa pode ser interessante para um e não para outro. A gente pode dizer isso? Eu acredito que
Sim, mas, por exemplo, eu acho que é um processo inverso. Tá. Eu acho que é um processo inverso, porque muitas vezes, Yuri, quando a gente faz... Eu acho que é mais um processo... Eu tento pegar o meu cardápio e ir testando alguns ajustes, Entendi. Mas que eu acho que a combinação é o que gera a boa comunicação. Harmonia. Isso. Tem pessoas, por exemplo, que o problema na comunicação, em termos de forma, a gente está falando só de forma, daqui a pouquinho a gente dá uma pitada no conteúdo que é muito importante, mas em termos de forma, tem pessoas que começam a falar assim. Então a pessoa começa a forte o fim. A pessoa não escuta o fim da frase, isso quebra a comunicação. Isso acontece, eu vou dizer para você, pelo menos em 80% dos casos de comunicação. É uma das constantes mais habituais. E o interlocutor, ele fica tentando adivinhar o final. Já perdeu o começo da comunicação. Então, quando a gente ajusta isso, quando a gente conscientiza disso, naturalmente o falante já começa, acende uma luz vermelha na cabeça dele, cada fim de frase. Tá. Isso, por exemplo, é um ajuste muito mais fácil de fazer, Yuri, do que, fala assim, dê pausas, porque a pausa ela é altamente subjetiva. Então eu sempre tento trazer para a objetividade. Se eu falar com você pensando em pausas, eu perco a sequência da minha habilidade de fala. Tem que ser uma coisa natural, né? Natural. Então eu digo que o coaching ou os nossos treinamentos oferecidos aqui pela Inner, o que a gente faz é potencializar, repetir, trabalhar aquelas habilidades que vão conjuntamente formar aquele comunicador. Então a gente sempre termina um treinamento, por exemplo, dizendo, ó, o seu objetivo é treinar isso, vamos ver o que você consegue ajustar. Porque diferente do que as pessoas pensam quando elas falam assim, eu preciso mudar, eu preciso melhorar como comunicador, a pior partida é, eu preciso mudar. E tem muita coisa em todo comunicador que já é boa. Ana, um dos conceitos ligados ao desenvolvimento é a questão da modelagem, a ideia da modelagem. É olhar para alguém que faz alguma coisa bem e tentar fazer igual. Nesse caso, considerando essa particularidade do estilo de comunicação, nem sempre a modelagem é algo aconselhável, considerando que cada um tem o seu estilo de comunicação. Eu olhar para o Barack Obama e falar, bom, eu quero me comunicar com ele, começar a fazer pausa e tentar mudar o meu tom de voz para ficar parecido com o dele, a modelagem é algo que precisa ser questionado, ou não? Muito, muito. Eu digo assim, existem comunicadores que nos inspiram, então descobrir por que eles nos inspiram sempre é um fator importante. Aí eu acredito que 100% das vezes eles nos inspiram porque eles são muito verdadeiros. A partir do momento que eu vou fazer uma modelagem, a primeira coisa que eu estou negando em mim é a minha verdade, a minha autenticidade. Eu não sou eu, porque se eu for eu não tenho valor. Que legal. Eu tenho percebido, Ana, que nesse mundo das fake news, né, nesse mundo onde existe tanto artificialismo, onde as pessoas, do fake book, né, onde as pessoas querem parecer tudo que não são, as pessoas autênticas têm ganhado proeminência, têm sido mais valorizadas. Na comunicação, isso também acontece, assim, as pessoas que são mais autênticas tendem a ser vistos como comunicadores melhores ou mais envolventes? Eu acredito, Yuri, que existam algumas conexões na comunicação que a gente realmente não sabe discriminar, mas dá quase para cortar com a faca, de tão forte que é. Sei. O que é autenticidade? Eu posso ser como eu sou, né? Mas isso não quer dizer que eu sou agressivo. As pessoas, eu acho que existem várias confusões, na nossa cultura também. Existem culturas onde a comunicação é trabalhada dentro da escola, que aliás é um projeto meu de vida, poder pensar um pouco mais isso na escola. A criança se conhecendo no conflito dentro da escola. A gente tem uma cultura que evita o conflito, porque o conflito é agressão. Então, se eu sou eu mesmo e sou muito sincero, isso não é sinceridade, isso é falta de educação. Então, como é que é ser polido e ao mesmo tempo autêntico? Então, eu acho que esse é um equilíbrio de um trabalho. Essa é a comunicação que mais chama atenção. Eu posso ser quem eu sou, falar o que eu penso e ainda assim fazer isso com uma determinada polidez. Então, a agressividade na comunicação distancia,
aquilo que é engraçado na comunicação aproxima, mas nem todo mundo é engraçado. Existem pessoas muito autênticas que não são engraçadas, são sérias. Existem pessoas sérias que têm pitadas. Eu penso assim, não tem como a gente desenvolver qualquer habilidade humana se a gente não der atenção a ela. E a atenção maior não está fora, ela está dentro. Existem pessoas que nos inspiram habitualmente porque são verdadeiras. Aí a gente vai para a grande questão: qual é a minha verdade na comunicação? E aí é um mergulho profundo. Quem eu quero ser? Eu sou uma pessoa muito briguenta? Eu vou gerar distância. Eu sou uma pessoa muito dona da verdade? Eu vou gerar distância. Por quê? O que eu quero no outro, habitualmente, tem que ser aquilo que eu quero levar. Uhum. Eu tinha muita preocupação com esses movimentos muito enfáticos, né? Movimentos que brigam por situações. Não pode ser assim. Eu falava, gente, isso me distancia desses movimentos, porque eu tenho, por exemplo, muitas vezes no feminismo, muita mulher não se identifica porque parece que tem que brigar. Uhum. Então, hoje eu penso que eu sou feminista sim, mas de uma outra maneira de comunicação, uma maneira comunicativa que seja muito acolhedora àquilo que existiu como consciência de diferença, entendendo que diferença não é desigualdade, mas numa comunicação mais conectiva. Agora, também não acho um problema que existam pessoas mais briguentas, talvez seja necessário isso para toda a consciência acontecer. Perfeito. Então, eu penso isso, qual é a minha maneira de lidar com isso? Como eu me identifico? É fácil? Não. Mas nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. É verdade. Então, acho que essa autenticidade na comunicação, eu posso ser quem eu sou, mas quem eu sou?